éticas, nelas, para eu poder diferenciar das outras, eu sempre vou ver conjunção, sempre vai ter conjunção nela. Então, são aquelas que têm, para conectar uma oração na outra, uma conjunção aparente, tá ali expressa. O time perdeu a primeira partida, primeiro verbo, primeira oração. Mas ganhou, segundo verbo, segunda oração, o campeonato. Um período, né, período composto. E agora esse período composto é composto pelo quê, né? Por coordenação ou subordinação? Deixa eu olhar. Para o verbo perder eu tenho sujeito? Sim, o time, né? Que foi quem perdeu. Perdeu o quê? A primeira partida, beleza. Eu vou olhar agora para a segunda. Ganhou o campeonato. Quem ganhou? O time. Ganhou o quê? O campeonato. Tem uma oração que é ligada com a conjunção mas. Essa conjunção é uma conjunção que expressa a diversidade, é chamada de oração adversativa. Conjunção adversativa, desculpa. A primeira oração eu chamo sempre de oração principal e a segunda oração de oração coordenada. E sindética, porque sindética? Porque tem conjunção aparente. Quando essa conjunção não estiver aqui, porque ela poderia não existir, a gente poderia ter aqui, o time perdeu a primeira partida, vírgula, ganhou o campeonato, sem problema nenhum, tá? E aí, se ela não existisse, eu chamaria de assindética, tá? Quais são os tipos de oração coordenada? São 5. As aditivas, as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas. Eu sempre penso assim, ó, A, E, C. Pronto, fiz a minha fórmula. Eu sei que são 5, 3 começam com A e 2, uma com E e outra com C. Bom, as aditivas, elas transmitem sentido de acréscimo de ideias. Cada vez que eu quiser escrever um parágrafo e eu quiser ir adicionando ideias, eu vou utilizar esse tipo de oração, uma oração aditiva, uma oração que adiciona informações. O time saiu na frente e marcou 3 gols na partida. Eu estou adicionando mais informações para essa minha primeira ideia. Essa aqui é a oração principal, essa aqui é a oração coordenada sindética aditiva. É importante que eu faça tabelinhas, que a gente escreva no caderno as conjunções aditivas. A gente não tem muitas. A principal é a E, tá? A conjunção E, conjunção nem, tá bom? Então, essas seriam as principais conjunções aditivas que expressam adição de ideias. Próxima, oração coordenada sindética alternativa, ou seja, eu sempre vou perceber uma alternância nas ideias, nas informações. E espere seu pai em frente ao portão ou na calçada. Veja, todo esse pedaço aqui, eu tenho tem todo esse pedaço aqui, antes da conjunção, e esse outro aqui. Mas, professora, veja só, professora. Na primeira oração tem um verbo, o verbo esperar. E na segunda, cadê o verbo dele? Espera-se, né, que nós brasileiros entendamos que eu não preciso repetir outra vez o verbo aqui para eu entender que aqui tem um espere ou espere na calçada. Lembra daquela propaganda, né, que eu até já mencionei para vocês, do inglês, uma propaganda da Fisk, que eram 2 vizinhos conversando, daí um olhava para o outro e dizia assim, oi, Maria Luísa, tudo bem com você? E aí a vizinha devolvia, oi, Jorge, sim, está tudo bem comigo. Você está feliz hoje? E aí o Jorge respondia, sim, Maria, hoje eu estou feliz. Então, assim, a gente não faz essa interação o tempo inteiro. Então, a gente pressupõe, a gente entende, subentende que aqui tem o mesmo verbo que aqui. Eu só alternei
com uma conjunção alternativa. Então, aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a oração coordenada sindética alternativa. Tá? Porque oferece alternância de ideias ou opções. A gente tem como conjunções principais aqui ora, seja, quer. Quer de dia, quer de noite, estamos sempre estudando. Beleza. As orações adversativas, elas têm a segunda oração, né? Ela sempre traz para a primeira uma ideia de oposição, contrariedade. Você tem um fato expresso na primeira, na oração principal, e é algo que vai contradizer, contrariar, vai ser oposto. A banda lançou um excelente CD, porém poucos o compraram. Veja, lançar, né? Primeiro verbo, segundo, comprar. Então, quem lançou a banda lançou o quê? Um excelente CD. Aqui eu tenho a primeira oração. Poucos o compraram. Poucos é o meu sujeito, ou é o meu pronome, né? Que se refere a CD. E comprar é o verbo. Beleza. Aqui eu tenho a conjunção, a conjunção coordenada que já me faz supor que a relação entre elas é coordenada. No meu caso, como professor, eu estou dizendo isso porque o quê? Eu já decorei um pouco das conjunções. Então, quando eu bato o olho numa conjunção dessa, eu já tenho quase que 99% de certeza que a relação aqui é coordenada. A oração aqui é principal, sempre a primeira, e a segunda é uma oração coordenada, sindética. Por que sindética? Porque aparece a conjunção. E de que tipo? Adversativa. Adversativa. Porque ela me mostra a oposição que essa segunda ideia tem com relação à primeira. As principais conjunções que eu utilizo aqui é o porém, o contudo, entretanto, no entanto. A linda e maravilhosa palavrinha que todo mundo um dia já confundiu, que é o mas. Veja, pessoal, essa palavra é conjunção, ela é diferente de mais, por favor, não é essa palavra que indica a oposição, é essa aqui, tá? E você pode perceber que todas elas podem substituir essa que eu coloquei ali sem perda de sentido. A banda lançou um CD excelente, contudo, poucos o compraram. É a mesma ideia de oposição. Orações explicativas. Agora, pessoal, entre a explicativa e a conclusiva costuma acontecer um pouco de dúvida às vezes. Veja, a oração coordenada, que vai ser sempre a segunda, ela vai ter que trazer uma ideia de justificativa, de motivo, de razão pela qual, tá? Então, a primeira oração é um fato, o aluno não foi à aula. E agora eu preciso justificar, eu tenho que dizer o porquê, eu tenho que explicar essa ação de não ir. Por que ele não foi? Pois estava doente. Então, essa conjunçãozinha aqui, que introduz a oração coordenada, ela me mostra que eu vou colocar uma explicação. Oração coordenada, sindética, porque tem a conjunção, explicativa. Enquanto que essa daqui é a minha oração principal. Outras conjunções explicativas, né, que a gente mais usa, o porquê tudo junto, o pois, o já que, o visto que, tá? São as principais que são usadas, é o pois e o porquê. E as conclusivas agora, elas têm que trazer uma ideia de consequência óbvia. Existe um fato e a consequência óbvia desse fato é essa oração essa oração coordenada. É uma ideia de conclusão. Você que está fazendo
aula de redação de Enem sabe que essa é uma das principais conjunções utilizadas para iniciar o final da redação do Enem. O aluno estava doente, esse é o fato. Que conclusão óbvia eu posso tirar desse fato? Tá? Não quero explicar por que ele estava doente, eu quero tirar uma conclusão de ele estar doente. O que acontece com alguém que está doente? O que é uma consequência óbvia de alguém estar doente? Ó, o aluno estava doente, logo não pôde sair. Veja, essa é a conjunção que vai me trazer essa conclusão óbvia, essa consequência que eu consigo entender, e essa é a minha oração coordenada. Essa, então, é uma consequência. Então, oração coordenada sindética conclusiva. Eu posso utilizar outras conjunções. Então, portanto, que é que você mais já viu, que é utilizada para terminar, para iniciar, né, o parágrafo final de conclusão. Então, é uma conjunção que já demonstra que você vai concluir, que você vai colocar uma consequência, uma ideia óbvia a partir daquele fato que você comentou. Então, essa é a oração principal e essa é a oração conclusiva. Bom, pessoal, é isso sobre os tipos de oração. Como eu disse para vocês, as orações, quando não aparecem, as conjunções são importantes, para me mostrar a divisão das orações, a relação das orações. Então, é importante você fazer quadrinhos para ter acesso aí, eu acho que até no seu livro tem ali, né? As conjunções aditivas, as conjunções adversativas, as conclusões alternativas, as conclusões explicativas e as conjunções conclusivas. Vai ser importante eu ter um quadrinho desse para eu poder lembrar da quantidade de conectivos que eu posso utilizar em cada oração. E porque, como eu disse para vocês, às vezes fica mais fácil eu bater o olho no período e já olhar que aquela palavra é uma conjunção e qual é o valor de sentido que ela traz. Então, fica mais fácil para eu poder classificar esse tipo de oração. Enem não usa esse tipo de pergunta, não usa esse conteúdo. Mas a prova da URGS, a prova da Unicinos, da Uniriter, de vez em quando tem. A da URGS, com certeza. Sempre tem uma questão que vai falar sobre oração. Ou vai ser oração coordenada ou oração subordinada, tá? E o melhor jeito de eu me lembrar qual que é a conjunção, o tipo de oração, é eu sabendo as conjunções.